Aê, professor Paulo Câmara chegou. Seja muito Maravilha. bem-vindo, professor. Sejam muito Obrigado. bem-vindos todos, o Wilson, Gabi, Lulu. Tô vendo que tem umas pessoas da UNB, outras pessoas da Rituar, muita gente aí que está interessado nessa live que eu não é que eu vou puxar saco, mas que é um assunto extremamente importante e que muita gente ainda não se deu conta, né? E esse é um dos objetivos dessa live. Bom, gente, para começar, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Instagram do Herbário. Esse é o projeto Herbário UB para Todos, que é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que é feito por alunos, professores e colaboradores. E o nosso principal objetivo aqui é fazer um trabalho de divulgação científica e valorizar a ciência no Brasil, os cientistas, os pesquisadores, os colaboradores, os estudantes e todo mundo que está construindo esse conhecimento científico extremamente importante. Aqui o Instagram do Herbário, isso aqui é novidade, o professor Paulo Câmara tá inaugurando aqui com a gente nossa série de lives. O meu nome é Camila, para quem não conhece, eu sou formada em Biologia, faço pesquisa com etnobotânica com a professora Regina, que também é uma das coordenadoras do projeto, e hoje a gente tem a honra, o privilégio de inaugurar aqui com o professor Paulo Câmara, que é professor pesquisador da UNB, e que ele é ele é o coordenador da BrioAntar, que é um projeto da ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro. E, além disso, é curador de briófitas do Herbário da UNB. Tá certo, né, professor? Eu apresentei tudo certinho. E Perfeito, mais um monte Camila. de coisa que ele deve ser aí que a gente ainda não descobriu. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Você só brilha. Parabéns pela iniciativa do projeto. Obrigado pela sua ajuda, porque eu sou meio tosco com esse negócio de informática. Se não fosse você, não ia acontecer. Obrigado. Estamos juntos, a gente está aqui nesse mesmo propósito, né? E hoje, o tema da nossa live é como os pesquisadores brasileiros na Antártica. Gente, tem muito pesquisador, não sei se são muitos, mas tem pesquisadores brasileiros na Antártica, fazendo pesquisas incríveis e que estão chacoalhando as discussões sobre proteção ambiental no Brasil. As coisas são muito mais conectadas do que a gente pode imaginar, e é extremamente importante que a gente entenda melhor sobre o que está acontecendo, e ninguém melhor do que o próprio professor Paulo Câmara, que é um dos coordenadores, né? Professor, conta pra gente o que é o BrioAntar, o que é o ProAntar, o que é isso tudo, que é essa grandiosidade toda. Bom, mais uma vez, obrigado, especialmente a Regina, que foi a pessoa que idealizou a questão, por ser a nossa diretora lá, curadora do Herbário, e você também, que eu já agradeci pela sua ajuda. O ProAntar é o Programa Antártico Brasileiro. Muita gente não imagina que o Brasil tem um programa na Antártica. A gente estava até conversando isso outro dia, né? Pessoal, mas o Brasil, né, é um país tropical, um país do carnaval, um país quente, um país das praias. O que a gente está fazendo na Antártica? O que a gente tem a ver com a Antártica, né? Nós somos o sétimo país mais próximo da Antártica. O que acontece na Antártica afeta o nosso clima. Esses dias fez um friozinho aí, né? Andou nevando, inclusive, lá no sul do Brasil. Uma frente fria que veio da Antártica. E chegou até a região norte, né? Tinha gente usando casaco lá em Rio Branco, né? É um frio que chegou na Antártica. Então, os efeitos climáticos que acontecem na Antártica afetam diretamente o Brasil. E afeta até mais do que países como os Estados Unidos, China, que estão no hemisfério norte, né? E que estão bem mais distantes da gente. Se você estiver em Porto Alegre, uma vez eu estava dando uma palestra em São Gabriel e falei para eles, vocês estão mais perto da Antártica do que de Macapá. E Macapá é Brasil, né? Então, nós não estamos tão Eu longe fiquei da de Antártica. cara quando eu vi isso. Professor, o pessoal está falando para você falar um pouquinho mais alto. Vou tentar falar mais alto. Acho que é porque eu estava encostado aqui, botei o celular no suporte e tampou o microfone. Melhorou? Melhorou. Conta essa parte que você estava falando, que a gente está mais perto da Antártica do que do Amapá, né? Quem está no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Isso, a gente tem essa ideia que a Antártica é muito longe, que o Brasil é um país tropical, quente, que a gente não tem nada a ver com a Antártica. A Antártica é um pedaço de gelo lá na Casa do Chapéu e a gente não tem nada a ver com isso. Eu estava falando que o que acontece lá afeta o nosso clima, afeta o regime de chuvas, né? E eu estava comentando que esse friozinho que a gente sentiu agora veio de lá, né? E chegou a fazer frio até lá em Rio Branco, de correntes que chegam da Antártica. O regime de chuvas nosso é regido também, em parte, pelo clima da Antártica. Nós somos o sétimo país mais próximo da Antártica. Se você tiver... Eu estava em São Gabriel dando uma palestra e falei para eles que eles estavam mais perto da Antártica do que de Macapá, e a gente sabe que Macapá é Brasil. Então, a gente está mais perto da Antártica do que do nosso próprio país,
dependendo onde você está no país, né? Então, Eu fiquei chocada quando eu vi essa informação também, que a gente nem imagina, né, quão próximo a gente está. E eu nem sabia que essa frentezinha fria tinha vindo de lá também. a imprensa fala que veio da Argentina, né? Quem está na Argentina fala que veio da Patagônia. Quem está na Patagônia fala que veio da Terra do Fogo. Aí lá eles falam que veio da Antártica. Então, no final das contas, a fonte é a Antártica, né? A frente fria veio da Antártica, né? Inevitavelmente. É lá que se formam as frentes frias que afetam o nosso regime de chuva. Eu dei uma palestra em Unai uma vez, falando para eles sobre a importância. Eles vivem muito da agricultura lá, né? E eles perguntam o que tem a ver a Antártica com a gente. Tem tudo a ver, porque se você quiser plantar milho, soja, o que for, tem que chover. E as chuvas são, em parte, ditadas pelo clima da Antártica, né? Então, isso é muito importante. O Brasil, enxergando isso na década de 70, ele se tornou membro do Tratado Antártico. A Antártica, ela não pertence a ninguém, né? A Antártica é 10% do planeta. Você imagina, 10% do planeta, que não pertence a ninguém. A gente tem 70% da água doce do mundo, a maior reserva de gás, de petróleo, de ouro, que você quiser, intocados, e não tem dono, né? Ela é regida por 29 países que vão lá e administram aquele. O Brasil é um deles. Bom, por que o Brasil é um deles? Porque a gente faz pesquisa. Só pode ser dono da Antártica, digamos assim, né? Gerente da Antártica, quem faz pesquisa científica. O Brasil provou que fazia pesquisa através da criação desse programa, que é o ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, que é quem financia a pesquisa científica na Antártica, e mantendo o Brasil como membro desse tratado, que é o Tratado Antártico, com direito a voz, voto, veto, de igual para igual com as grandes nações do mundo. Há quanto tempo o Brasil está na Antártica fazendo pesquisa? O Brasil assina o Tratado Antártico em 75, no governo do presidente Médici, no governo do presidente Geisel, e depois ele se desinteressa. Isso tem uma história, um dia a gente pode falar mais sobre isso, para não tomar muito tempo, mas tem a ver com a crise do petróleo, né? As pessoas achavam que os árabes iam boicotar o petróleo, então tinha que explorar petróleo na Antártica, as pessoas estavam voltando os olhos para isso naquela época. Quando passou a crise do petróleo, o Brasil se desinteressou novamente pela Antártica, e só a partir de 83 ele volta a ter interesse, e aí cria o ProAntar, né? Que é o programa de pesquisa. E aí cria essa estação, funda essa estação Antártica Comandante Ferraz, e a partir daí já são 40 anos. Esse ano que vem vão se completar 40 anos da criação do ProAntar, das primeiras expedições do Brasil na Antártica, ininterruptas. Nossa, ano que vem, logo no ano que você vai me levar, né? Vai completar 40 anos. Incrível. Isso, 40 anos. Isso se a Covid Brincadeira, permitir, né? gente. Esse ano não Ai, vai ter expedição por causa da Covid. Nenhum país vai mandar expedição para lá. Então, esse ano as pesquisas vão ficar só nas universidades. Porque a pesquisa não para, a gente faz a maior parte da pesquisa nas universidades. Então, a gente está analisando os dados, a pesquisa continua, mas expedição de campo esse ano, por causa da Covid, não vai ter. Você imagina que a Antártica é distante, não tem UTI, né? é incrível, né? A Antártica, ela é um lugar extremamente rico tem riquezas minerais, né? Rico em petróleo, rico em ouro. Eu não sabia que era rico em ouro, em nióbio. E é essa reserva de água doce, né? A gente não tem essa noção. E eu só comecei. A gente fica pensando que a Amazônia que está água doce, que o Brasil tem a Amazônia, que a Amazônia a água doce não está na Amazônia, a água doce está na Antártica. 70%. Né? Não está no Rio Nilo, nem na Amazônia, está na Antártica. Só que isso não é estudado. Você viu a Antártica no seu livro de segundo grau, lá ou no coleginho, quando você era criança pequena? Nem eu. Ninguém fala isso pra gente nas escolas. Né? Ninguém aprende isso nas escolas. Então a gente vai entender isso se você esbarrar um dia com um pesquisador polar, tipo eu. Senão vai passar batido esse assunto e o pessoal fica para o Brasil, na Antártica. Pô, a gente está aqui com problema de escolas, problema de educação, falta de esgoto, os caras estão lá na Antártica. Né? Se a gente sair da Antártica hoje, as gerações futuras vão reclamar, porque vai chegar um momento que isso vai ser explorado. As pessoas vão os mesmos olhos hoje que olham para a Amazônia, os olhos gananciosos que querem a Amazônia, um dia vão se voltar para a Antártica, não tenha dúvida. E aí vão perguntar, por que o Uruguai está rachando e ganhando dinheiro explorando petróleo e a gente não está? Porque há 200 anos atrás a gente decidiu que isso não era importante, então vamos criticar. Se a gente não faz, também vamos criticar. Então, se a gente vai, vamos criticar, porque vamos dizer que tem coisa mais importante. Melhor fazer escola, estrada. Se a gente não vai, daqui a 200 anos vamos criticar. Então, a gente, de qualquer maneira, tá lascado. Sim, não, por isso que é importante essa frente de resistência e é importante a gente fazer esse trabalho de divulgação científica e de divulgação da conexão que existe entre o projeto BrioAntar, ProAntar, enfim, todos os projetos que tem lá com a nossa realidade aqui, né? Não existe essa de,
eu vi uma pessoa falando assim, né? Poxa, o pessoal gastando dinheiro indo para a Antártica, né? E Vicente Pires está ali cheio de buraco, não tem dinheiro para tampar buraco, para fazer esgoto, para fazer nada. A gente ouve isso Então, o tempo todo. Né? escuta isso Mas o tempo inteiro. Por isso que é importante fazer eu essa estava conversando comunicação, né? com colegas de outros países, não vou citar o país, mas tem um país que a gente colabora que ele não é membro. Ele é membro, mas não faz pesquisa, né? E eles falam exatamente isso, a gente tem outras prioridades e tal. Falam, olha, mas daqui a 200 anos, os recursos minerais de vocês e vegetais vão se esgotar, vai ser um país pequeno, na América Central, e vocês vão se arrepender de não ter colocado um pezinho lá na Antártica. Porque quem tiver o pezinho lá na Antártica vai poder decidir se vai poder explorar a água, o petróleo, ou se não vai. Porque para a gente também pode ser interessante não explorar e manter aquilo lá intocado. Porque se começar a explorar, vai poluir. E vai poluir os países mais próximos, que não é o americano, não é o chinês, não é o russo, que estão lá longe. Eles vão começar a explorar, vai sobrar para a gente. É derramamento de petróleo, fumaça, o que é que vem de resíduo das explorações vai afetar a gente. Se a gente poder dizer, olha, não quero que explore, ou quero que explore, porque eu também quero pegar, é uma prerrogativa nossa que a gente pode decidir. Outros países não podem. Então, para o futuro, é uma reserva estratégica muito importante. Rapaz, não vamos arredar o pé da Antártica, né? Então, vamos De jeito seguir na nenhum. firmeza. Professor, e conta pra gente uma coisa. Como que você acha que essas pesquisas na Antártica, elas estão tendo influência na discussão de proteção ambiental? Eu vi em algumas matérias e em alguns artigos sobre o projeto que a pesquisa na Antártica tem relação com produção de soja no Brasil. Eu nunca imaginei que poderia ter alguma conexão, né? A soja com a Antártica. Eu vi que também tem a produção de antibióticos novos, que bioprojetos, bioprodutos, bioprospecção, é tanta coisa que acho que não dá nem para falar de todas, né? Mas conta pra gente um pouco para as pessoas poderem ter essa nitidez. É muita coisa, como você falou, Camila. Eu costumo dar um exemplo muito interessante, que é um projeto que eu colaboro com o UFMG, o professor Luiz Rosa, da UFMG, da microbiologia. Por exemplo, todo mundo sabe que os antibióticos, por estarem sendo usados de maneira, às vezes, descontrolada, estão perdendo o efeito. As pessoas têm medo de que no futuro o antibiótico já não funcione mais, né, para certas doenças. Vamos citar um exemplo, por exemplo, da penicilina, que é o antibiótico mais famoso, foi o primeiro a ser descoberto, Alexander Fleming, né? Bom, lá na Antártica existe o fungo que produz penicilina, é o penicillium. Só que é um penicillium que nunca foi usado para produzir penicilina. O penicillium está isolado há 30 milhões de anos lá na Antártica. Então ele evoluiu de uma maneira diferente, uma cepa diferente, ele tem um genoma diferente, ele produz antibióticos diferentes, que pode ser útil na produção de um antibiótico que venha a substituir a nossa penicilina, digamos, urbana, né? A nossa penicilina que já está sendo usada, hoje é vendida nas farmácias. Então, vários fungos antárticos, de cepas selvagens, podem produzir antibióticos e seriam úteis para a nossa indústria farmacêutica no futuro. Mesma coisa para leveduras, bactérias, enfim, uma série de organismos que produzem substâncias que podem ser usadas para biofármacos. Né? Isso aí para mim é muito óbvio, né? Mas as pessoas também não enxergam, porque por enquanto tá bom vender a penicilina clássica. Quando essa aqui parar, a gente pensa onde é que vai pegar a outra, né? A gente não pensa no futuro. Também a gente tem doenças que atacam a soja. Tem esse meu colega também que trabalha com fungo. Ele diz que se conseguir descobrir uma substância que mate, por exemplo, o coletóxico, que é um fungo que ataca a nossa soja, ele pode representar uma economia, diminuir a perda de soja de 25%, economizando o equivalente a bilhões de reais que podem ser revestidos em escolas. 28 bilhões. 28 bilhões, eu não sabia o número, você viu lá direitinho. Então, essa capacidade biotecnológica é enorme. Então, você imagina 10% do planeta, que tem não só ouro, água, diamante, nióbio, o que você quiser, mas ainda todo esse potencial biotecnológico, todos esses potenciais remédios, curas de doenças que podem estar lá, e não pertence a ninguém. Sim. Não vai dar merda, um dia vai, né? A gente tem que estar de olho naquilo ali. E hoje só 29 países administram. O Brasil tem esse privilégio de ser um deles, né? Sim, nossa, e quem fez aí, quem é biólogo e está aqui assistindo essa live, quem fez aula com a professora majestosa Cíntia, sabe que os problemas de bactérias que vão vir no futuro são assustadores. Parece um cenário apocalíptico, porque de fato muitos antibióticos já não estão fazendo o efeito esperado, né? E as bactérias vão criando resistência e a gente vai se deparar futuramente com um cenário assustador.
E a gente está investindo nessas pesquisas hoje é o que pode salvar a gente mais para frente quando a gente se deparar com essas bactérias e com esses micro-organismos que não são brincadeira, né? A gente já Sem sabe que um dúvida nenhuma. pequeno organismo pode causar um estrago. A gente aqui no meio dessa pandemia do coronavírus, a gente fica bem nítido, né? Que um Com micro-organismo certeza. pode realmente saculejar toda a nossa história. Mexer com a nossa vida. E quando a gente pensa em vamos procurar um remédio novo, que a gente pensa, Amazônia. A cura está na Amazônia. A Amazônia está. Pode estar, não estou dizendo que não esteja, mas não está no nosso radar que além da Amazônia nós temos a Antártica. Eu conversei muito com alguns médicos esses dias aí falando sobre isso. Mas talvez se a gente investisse mais em prospecção na Amazônia. Tem que investir na prospecção na Amazônia, mas nós temos a Antártica também. A Antártica está 30 milhões de anos isolado do continente. Então deu tempo de evoluir aí algumas coisas que a gente não está antenado. Por quê? Porque a gente não estuda isso no segundo grau, não estuda isso na escolinha, então não está no radar de ninguém, não está no radar nem dos políticos. A gente faz um trabalho aqui de divulgação do PROANTAR no Congresso Nacional. E teve um senador da República, também não vou dizer o nome, veio perguntar para o professor onde é que fica isso? Onde é que fica a Antártica? Me explica. Ele não sabia nem onde era. Quer dizer, o cara chegou a senador da República e não sabe onde fica, não está no radar dele. Então você chega lá para falar com um político, para pedir um dinheiro, para liberar uma emenda, uma verba, o cara fica assim, pô, você tá de sacanagem. Antártica? Que é isso? Ele pensa que é um gelo com os polar em cima boiando, aquilo é Antártica na cabeça dele. Sendo que os polar nem tem na Antártica, né? No Ártico. Essa é a imagem. Tem que fazer um trabalho de formiguinha danado, assim, né? Para que as pessoas entendam que aquilo existe, que o Brasil tem influência, que aquilo é importante, né? É difícil, mas a gente tá lá de formiguinha ali. É legal. Não, interessante. E conta pra gente uma coisa. Você é curador do herbário de briófitas, né? Lá na UNB. E a sua pesquisa do Briontar é com essas briófitas, que eu não vou nem falar o que elas são. Vou deixar você explicar para as pessoas o que são essas briófitas para eu não fazer feio. Apesar de ser uma Então, bióloga formada. Conta pra gente o que responde. são essas briófitas e o que é o Briontar. E ainda, conta pra gente quantas briófitas antárticas, não sei nem se fala assim, a gente tem no herbário da UNB. Vamos lá, se eu esquecer alguma coisa, você me lembra, tô ficando velho. O PROANTAR, então. O PROANTAR, então, é o Programa Antártico Brasileiro, beleza? Existe há 40 anos e financia pesquisa no Brasil há muito tempo. De alguns anos para cá, desde 92 para cá, ele é financiado pelo MCTI através do CNPq. Então, o CNPq abre editais e as pessoas podem pedir dinheiro do CNPq para trabalhar na Antártica, beleza? Tem que concorrer, é super concorrido. Bom, aí aqueles que aprovam projetos, geralmente o dinheiro dá para aprovar uns 20 projetos no máximo, cada um tem o seu projeto. Atualmente tem 20 projetos na Antártica. Um deles é o Briontar, que é o que eu coordeno. Tem gente trabalhando com pinguim, tem gente trabalhando com geleira, tem gente trabalhando com radiação solar, tem gente trabalhando com solo, tem gente trabalhando com tudo que você possa imaginar, oceanografia, biologia marinha, vórtices de vento. Tem de tudo. É super enriquecedor porque você é obrigado a interagir com esse pessoal de outras áreas, aprende muito. A gente interage com o pessoal militar também, porque a Marinha do Brasil é quem dá toda a logística para a gente. Então, a gente está dentro de navios da Marinha, convivendo com o pessoal militar. É uma conversa muito enriquecedora. A gente aprende muito. Então, o Briontar é isso, né? É um projeto dentro desse PROANTAR. E o Briontar, por que Brio? Porque a gente estuda as briófitas da Antártica, né? Sobre vários aspectos, vários aspectos. A gente estuda, por exemplo, como essas briófitas se locomovem no mundo. Por exemplo, tem briófita que tem lá no Ártico e tem lá na Antártica, e não tem nada no meio do caminho. São chamadas plantas bipolares. Não é só o professor que é bipolar. Planta também pode ser bipolar. Tem planta lá no Ártico e lá na Antártica. Como é que isso é possível? Como é que essas plantas se locomovem? Então, através do DNA, a gente consegue descobrir quem está levando, quem está trazendo, onde vem, como é que é feita essa migração, né? Como é que a planta vai se locomovendo ao longo do planeta até chegar na Antártica e tal. Algumas são aves que trazem, então a gente estuda a pena das aves para ver o que é que elas estão carregando. E tudo com a abordagem molecular, tudo com o DNA. O DNA que vai nos contando essa história, né? E nós conseguimos, ao longo desse tempo todo, produzir uma coleção de briófitas, que hoje é a maior coleção de briófitas da América Latina, aqui na UNB. A coleção de briófitas da UNB dá uma outra live. A gente pode falar só sobre isso. Aquela coleção. Mas quando eu morrer, com a cara dessa eu morro, eu quero que o grande legado que eu vou ter, não são as publicações que eu já dei, não. Para mim é essa coleção que é o patrimônio, que vai ficar aí, porque herbário dura centenas de anos. Plantas do Linneu estão até hoje aí, né? 200, 300 anos. Então, esse é o grande legado. Nós temos 7.000 plantas da Antártica depositadas no herbário da UNB para qualquer pessoa pesquisar. Então, a pessoa quer fazer um estudo de planta antártica, não precisa nem ir lá.
Ele pode consultar nossa coleção, que ele vai ter uma bela amostragem do que é essa coleção. E também, à medida que a gente vai estudando o DNA, esse DNA vai sendo guardado. Então, a gente tem uma grande coleção de DNA de plantas antárticas, que está disponível para qualquer pessoa estudar. Isso representa uma economia muito grande no projeto, porque grande parte do dinheiro que a gente gasta é para ir lá. Ir à Antártica é caro. Então, se você já tem uma coleção aqui à disposição das pessoas, nossa, facilita muito, barateia muito a pesquisa brasileira. Então, é um patrimônio, isso é um patrimônio. Além disso, nossa coleção de briófitos, fazendo aqui um comercial, é a segunda maior do Brasil, é a mais diversa. Temos plantas de quase 190 países, existem 194 países reconhecidos pela ONU, então a gente tem todos os continentes, nós temos material tipo, né? Os outros herbários de briófito do Brasil são muito regionais, Mata Atlântica, Amazônica. O nosso não, nós temos da África, nós temos do Ártico, temos da Antártica, temos dos Andes, nós temos lá da Sibéria, da Mongólia, nós temos planta da China, nós temos plantas Isso é muito incrível, né? É uma Porque coleção isso sensacional. é muito incrível porque isso que você falou sobre ter uma coleção das briófitas no herbário, poder dar a possibilidade das pessoas desenvolverem e se aprofundarem nas pesquisas sem necessariamente ter que ir, né? Então isso fica aí Exatamente. para as próximas gerações, da mesma forma que a gente tem plantas dentro do herbário que já tem mais de 100 anos, 200 anos, 300 anos, e a gente pode acessar esse material porque a gente tem um herbário muito bem cuidado e muito bem coordenado, né, pelos nossos coordenadores que são maravilhosos, muito bem coordenado e que Verdade. dá essa possibilidade de eu chegar lá na UNB, eu entrei na UNB quando eu estava com 17, eu chegar lá na UNB com 17 anos e poder ver essas coleções super antigas, poder fazer estudos a partir dela e aprofundar e dar continuidade, né? Nós Que temos muita gente plantas vai lá que continuar isso que você foram. começou agora, né? Nós temos planta na coleção de briófita que foi coletada por Perry. Perry foi o cara que descobriu o Polo Norte. Né? Aparentemente, quando ele foi lá na viagem para o Polo Norte, ele coletou briófita e foi parar lá no nosso herbário. Né? É uma raridade. Então, são coisas, são preciosidades. Plantas do século XIX, de 1800. É uma maravilha. A nossa coleção, eu sou apaixonado por ela, é uma maravilha. E isso, como eu te falei, como existe limitação logística para ir para a Antártica, de ser caro e também de vaga, o fato de ter uma coleção aqui permite que os alunos trabalhem assim maravilhosamente bem. Né? E nós temos aí, agora com a Covid está enrolado, mas temos aí dias que se pode ir lá visitar, é aberto ao público, né? É público, guardadas as É, devidas. né? O herbário é aberto de vez em quando, tem passeios de escolas lá, né? Às vezes, quando eu tô no Instagram da Ritual, eu faço um tour pelo meu Instagram, mostrando o herbário para as manas que seguem. E todo mundo fica muito curioso e muito interessado, né? Porque é um museu de plantas, ali é uma biblioteca, é um acervo muito rico. Você pode acessar plantas de diversas espécies, de diversas famílias, de diversas épocas diferentes. Então, assim, muito importante a gente ter a consciência, a gente saber que um herbário existe, saber o que é um herbário e saber a importância que isso tem para a ciência, para a gente fazer a construção e o aprofundamento dessa ciência toda, né? E tem um detalhe interessante, a Antártica é a região do planeta que mais aquece. Né? Ela aquece o dobro da média do planeta. A região que a gente trabalha, a Península Antártica, é a região que mais aquece no mundo. Então aquilo vai mudar, aquela paisagem, aquela estrutura, aquelas comunidades vão mudar. Então daqui a 100 anos, como é que era a Antártica 100 anos atrás? O registro está aqui no herbário. Então se eu quiser saber como é que era a flora da Antártica 100 anos atrás, daqui a 100 anos, nós temos aqui o registro. Ah, aquela planta que era endêmica da Antártica está extinta. Nós temos ela guardada aqui na coleção. Então é um registro é uma cápsula do tempo, né? Para gerações futuras. É, exato, o herbário é uma cápsula do tempo mesmo, né? Cada planta que você pega ali. Por isso, eu sou muito apaixonada pelo herbário, eu entro ali sempre com muito respeito, porque ali está o suor de muitos pesquisadores e tem uma amostragem vegetal, né? O reino vegetal é muito rico e traz muitas informações da nossa história, da história do planeta, de como tudo se formou, enfim. A gente tem que ter muito respeito e muito amor pelo nosso querido herbário, que ali a Coisa que eu gente falo. Eu queria ser lembrado não pelos artigos que eu publiquei, mas por ter feito aquela coleção. Não precisa nem lembrar de mim. Basta quando A eu gente vai morrer, botar lembrar, professor, a alguém. gente vai lembrar, com certeza. Quando eu morrer, bota alguém que cuide da coleção. Pronto, já está ótimo. Isso é a única coisa que eu peço quando eu aposentar, quando eu morrer, quando eu ficar gaga, sei lá o quê. Põe alguém que entende a importância daquilo ali e toca esse trabalho. Esse é o mais importante.
Isso é muito importante mesmo. E, professor, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que a gente já até respondeu, né? Que, na sua Desculpa, a gente opinião, papo qual vai é o... fluindo. Sim, eu ia perguntar, na sua opinião, qual é o impacto, né, que o herbário tem na construção da ciência, não de forma nacional, né, mas na construção global? Porque uma coisa que eu já reparei é que a Regina é quem me orienta, né, há anos já. Que a Sim. Regina, ela pega umas plantas de herbários de outros estados, às vezes tem plantas que vêm de outro país, né, e que a gente deixa ali, estuda, cuida, e rola esse intercâmbio de plantas, né, que como se... Eu acho engraçado a gente emprestar as plantas, porque é tudo tão frágil, né, mas o povo empresta mesmo. Então, para você, qual é o impacto que tem um herbário bem cuidado para a manutenção, né, de toda a nossa ciência? Fundamental, fundamental. O Brasil tem o hábito de todo ano tacar fogo em um museu, né? Já queimamos o Museu Nacional, queimamos o Butantã, queimamos o Museu da Língua Portuguesa, todo ano a gente queima um, né? E isso se perde para sempre, né? Então nós temos que ter o cuidado que esse herbário permaneça para gerações futuras, porque vão haver momentos em que aquelas plantas vão estar extintas, como eu te falei, o clima vai mudar, na Antártica isso é mais drástico, né? E hoje, se você quiser saber como é que era a flora aqui de Brasília antes da construção da cidade, né? Você tem que consultar isso no herbário. É lá que está essa informação. Hoje tem muita gente desenvolvendo teses inteiras, dissertações, sempre sai a campo com informação de herbário. Em tempos de Covid, isso faz uma diferença danada também. Então é fundamental. E esse intercâmbio é mais ainda. O herbário cresceu. Quando eu cheguei na universidade, em 2009, o herbário tinha cerca de 2.000 plantas, das quais 600 a gente teve que descartar porque já não tinham condições de serem usadas. Hoje ele está ali na faixa de 30.000 plantas, 35.000 plantas. Cresceu principalmente através de intercâmbio. Você manda uma planta para um herbário, aquele herbário então manda para você, e você é como se tivesse um álbum de figurinha. No meu tempo tinha negócio de álbum de figurinha, né? Você trocava figurinha repetida, né? Então é mais ou menos isso. Você manda aquelas duplicatas para um outro herbário, e aquele herbário manda para a gente. Por isso nós temos planta da Sibéria, nós temos planta da Indonésia, nós temos planta da Malásia. Fora as coletas que a gente faz, de ir ao campo coletar, esse intercâmbio ele enriquece muito a coleção. Então nós temos aí, tem gente que vem visitar a nossa coleção ou pedir empréstimo de outros países. O nosso país já está assim, num patamar de ser considerado um herbário referência para briófita. Obviamente para angiospermas também, mas estou falando especificamente, hoje fazer meu comercial da coleção de briófitas da UNB. Né? Recebemos pesquisadores de outros estados que vêm consultar nossa coleção. Tem gente que precisa do DNA daquela planta, ele pode ter a opção de ir lá, eu quero pegar o DNA da planta da Malásia, ele tem a opção de ir lá na Malásia pegar, ou vir aqui no herbário da UNB, que tem uma coleção enorme de plantas da Malásia que eu coletei no meu doutorado. Então, isso facilita muito a vida do pesquisador. E a gente cuida bem dessa coleção para que ela não estrague, para que o DNA fique viável, para que as pessoas possam extrair esse DNA com tranquilidade. É muito divertido. Eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo. Ai, que delícia! É tão bom, né, quando a gente gosta do que a gente faz e sente o impacto que isso traz, não só para quem está aqui agora, mas para quem vai vir mais adiante, né? Esse trabalho do ProAntar, BrioAntar, todos esses projetos, eu vejo como isso vai refletir nas futuras gerações, se a gente conseguir manter a firmeza de continuar fazendo pesquisa lá, né? Como as É, próximas gerações vão estar muito gratas, se a gente conseguir manter a força e a resistência. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Com esse tanto de corte em pesquisa, corte na educação, corte de bolsa, gente, tá um horror, um horror. A minha bolsa, assim, já tá, tipo, a um fio, inclusive. Como é que você vê, quais são as previsões futuras do projeto na Antártica, né? Você acha que vai continuar? Como é que tá o cenário? o Programa Antártico Brasileiro é um programa de Estado. Né? Ele é visto como um programa de Estado, não um programa de governo. Então, ele tem sobrevivido, né, dos governos militares, ele passou pelo Sarney, pelo Collor, pelo Itamar, pelo FHC, pela Lula, pelo Dilma, Temer, Bolsonaro, ele tem se mantido, ele tem conseguido se manter porque ele é visto como um programa de Estado. Agora, existe muita irregularidade no financiamento. Então, você falou para mim agora, eu quero ir na Antártica no ano que vem. Eu não sei se eu vou ter dinheiro no ano que vem. Quando faltar, talvez, 6 meses para fechar a expedição, o dinheiro vai aparecer. Mas até lá eu não consigo me organizar, porque eu não tenho aquela certeza. Né? Existe muita instabilidade. Esse ano, esse último edital, que é o edital que a gente está vigente nesse momento, eles estão pagando. Então, as bolsas estão sendo pagas e já está sendo pago. Através do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, eles estão pagando. Mas tem um detalhe interessante. A maior parte das pesquisas são feitas nas universidades. Então, o corte de bolsas na pós-graduação afeta o programa Antártico.
Porque o aluno vai lá para a Antártica, eu tenho dinheiro, vou mandar ele coleta lá as coisas e traz para o UNB. Só que aí ele precisa de uma bolsa para se manter, uma bolsa de mestrado, doutorado, para fazer a tese com aqueles dados. Senão, para que ele coletou o dado se aquilo não vai gerar um produto, uma tese, uma dissertação? Então, embora não haja um corte direto no Programa Antártico Brasileiro, porque ele é um programa de Estado, o pessoal olha para ele com carinho, existe a instabilidade, a incerteza sempre, mas a gente tem recursos para ir, nós não temos recursos depois para fazer a segunda parte das universidades, né? Então, a gente precisa estar atento que o corte de bolsa nos programas de pós-graduação vai afetar o Programa Antártico em todos os níveis, porque a maior parte da pesquisa é feita na academia, nas universidades. Então, afeta sim, afeta sim. E nós não sabemos, a gente nunca sabe, né, quanto dinheiro vai ter para o próximo edital. Por exemplo, o edital passado, que a gente aprovou, ele era para ter durado 3 anos. Só que quando terminou o terceiro ano, não tinha mais dinheiro. Então, eles prorrogaram para 5. Só que são 5 anos, mas o dinheiro continua sendo para 3. Como é que você consegue fazer mágica, né? Não tem como. Então, é sempre uma instabilidade. Existe uma instabilidade, uma incerteza constante em relação a isso. Infelizmente. Isso é histórico do Programa Antártico, essa instabilidade. Que vem também, eu acho, da falta de entendimento das pessoas da importância do programa. Graças a Deus, nós temos o apoio da Marinha. A Marinha do Brasil, até pela formação militar, eles entendem a importância do programa. Então, eles são nossos aliados. Eles, quando percebem que vai começar a cortar, eles vão pressionando, tem que ter o edital, vamos lá, vamos lá. E aí os pesquisadores vão, para você procurar na internet, tem um monte de entrevista minha dizendo vai acabar o dinheiro, vai fechar o plantar, porque aí a gente faz aquela pressão, aí as pessoas se tocam e o dinheiro eventualmente aparece. Aí ele aparece na rubrica, mas não aparece no orçamento. Você tem um dinheiro de palavra, mas não tem o dinheiro na conta. Então a gente vai sempre brigando com isso. Mas, como eu te falei, esse último edital está sendo pago tudo bonitinho. Nossa preocupação é o dinheiro para as pós-graduações, para a pesquisa continuar acontecendo na academia, né? O meu projeto, Ai, que complicado. o meu projeto ele é autogerido, ele é um projeto autofinanciado. O projeto ele hoje conta com dinheiro que vem de uma emenda parlamentar. Então é uma deputada que acha que isso é importante e falou, professor, eu quero bancar a sua pesquisa. E deu dinheiro para a gente. É raro acontecer isso. Aí eu faço aí um agradecimento público a ela, a deputada João Moraes, que é de Belo Horizonte, do PCdoB, que falou, olha, eu vou dar dinheiro para vocês, porque isso é muito importante, não pode parar. E ela financiou a minha pesquisa, a pesquisa do meu colega lá da UFMG. Então tem isso também, quando você consegue um mecenas, é uma pessoa que entende aquela importância. Com dinheiro de emenda é muito difícil de gastar, isso é outra história. Mas a gente é muito grato a ela pelo entendimento dela. Mas eles são raros, né? É muito raro essa situação. Se eu fosse uma milionária, eu poderia financiar o projeto? Tipo, pode ter uma iniciativa que não seja necessariamente alguém do governo? Poderia ter uma iniciativa privada para apoiar o Plantar, sem dúvida nenhuma. Seria, acho que, bem-vindo. O CNPq, o MCTI poderiam julgar o mérito do projeto para não aparecer um maluco dizendo que vai coletar pedra na Lua. Né? Alguém tem que selecionar a qualidade do projeto. Então, acho que o CNPq e o MCTI são os responsáveis por isso. Julga o mérito, olha, o projeto é bom, né? Mas não tem dinheiro. Então, peraí, eu vou bancar. E entra um milionário para bancar. Seria sensacional. Agora, se imagina convencer um milionário que isso é importante. O pessoal quer imediato. O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou botar dinheiro, você vai ganhar o quê? Como a Antártica é um território que não tem dono, é regido por um tratado, não pertence a ninguém, existe uma insegurança jurídica. Se eu descobrir um medicamento, como é que eu vou patentear ele? Né? É uma discussão que se faz, porque não pertence ao Brasil, mas também não pertence ao russo, ao chinês, ao chileno. A Antártica é um território internacional. 10% do planeta não pertence a ninguém. Então tem uma certa segurança jurídica. Então o empresário, digamos assim, ele não quer uma segurança jurídica, ele quer ganhar dinheiro. Eu vou botar 1 milhão e vou ganhar 2, eu boto. Agora, para você ir lá beijar pinguim, não, aí não. Para defender a natureza, para ir lá dizer que tudo está lindo, não. A gente vê que o pessoal quer ganhar dinheiro. E quando percebe que não vai ganhar dinheiro, aí o pessoal não se interessa. Então, se não for o governo, isso é assim em todos os países. Até os Estados Unidos, né, que é um país capitalista e tudo, a pesquisa antártica é toda financiada pelo governo. Não tem dinheiro de iniciativa privada. É toda da NSF. E o que eles investem por ano é o que o Brasil já investiu em 40 anos. Se somar tudo que o Brasil investiu em 40 anos, não dá o que eles investem
todo ano em ciência antártica. Você se imaginar, Ah, por que que o americano está fazendo isso? Por que que os grandes países fazem isso? Né? Todos os países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU investem dinheiro pesado na Antártica. Por quê? Eles já entenderam. A China entrou depois da gente, já tem 6 estações na Antártica. São pessoas que têm objetivos claros, sabem o que estão fazendo lá. A gente ainda está meio patinando nisso aí, um pouquinho. a gente está patinando ainda, né? Eu É. percebi isso quando eu estava vendo, eu vi várias entrevistas, né, antes de vir para cá, vi várias entrevistas e percebo isso, assim, que ainda eu vi que existe essa necessidade da gente ser mais, saber melhor o que que a gente quer, né, e ser mais, direcionar melhor a coisa. Mas, professor, vamos lá, se tiver algum milionário aí assistindo essa live, já estão sabendo aí que dá para investir na pesquisa. E não Professor, é muito, tem hein? algumas É perguntas? pouco. Não, É pouco. não, é mais ou Não é menos muito. quanto? Você sabe o número aí? Se quiser falar o número para o milionário que estiver assistindo, vai aqui. Não, eu fui passar o Pires no Congresso uma vez, falei com o senador da República, também não vamos dar nomes, né? E o senador, outro senador, né? Ele falou assim, tá bom, quanto que precisa para resolver isso aí? Ele falou, 15 milhões. 15 milhões a gente mantém a pesquisa funcionando por 5 anos. Ele falou assim, isso é dinheiro de pinga. Ele falou para mim, isso é dinheiro de pinga. Eu falei, então, tá, se é dinheiro de pinga, dessa pinga para nós, né? Então, não o impacto orçamentário não é grande. Não é grande, é pouco. Considerando o que custam Uhum. outras coisas no Brasil, é pouco. E o benefício que isso traz a longo prazo é a dificuldade do pessoal enxergar o É longo prazo. gigante, É né? gigante. Não, o benefício a longo prazo é gigante, que não. Eu acho que o que falta mesmo é esse entendimento, né? Por isso, gente, que é muito importante esse tipo de live que a gente está fazendo, é muito importante que isso seja curtido, seja compartilhado com outras pessoas, porque a ideia é que esse conhecimento possa chegar no máximo de pessoas. Que a gente precisa trazer essa compreensão para o povo brasileiro mesmo, para as pessoas que não têm essa compreensão ainda, do quão importante é a gente estar na Antártica. E não é porque não é porque a gente está com alguma falta, né? Com falta de investimento em outras áreas, outros setores do país, significa que a gente tem que cortar toda a educação e que isso não seja um investimento, que pesquisa é investimento. Como vocês viram o professor Paulo falando, é investimento na descoberta de antibióticos, é investimento na agricultura, na saúde, é investimento também em relação aos recursos naturais que tem lá, que é petróleo, ouro, diamante, não sei se você falou nióbio, né? Mas Se enfim, você é quiser, uma. pode escolher. Tem tudo lá. Tem água doce, né? Que depois, quando o povo tá com sede, não importa se é diamante ou se é petróleo, né? A água doce, no fim das contas, é uma das coisas mais importantes que a gente tem para valorizar. Então, isso é um investimento que a gente faz para o futuro e a gente tem que exigir que a pesquisa seja vista como prioridade e como um investimento para o futuro, e não como um gasto, um peso que a gente tem que carregar. Professor, temos algumas perguntas aqui. E antes de fazer essa pergunta, mais uma vez eu falo, galera, compartilha essa live, vai ficar salva aqui no Instagram do Herbário, e é para vocês compartilharem com os professores, com a turma, com a galera, para a gente não arredar o pé da Antártica, hein? Para a gente valorizar nossos pesquisadores que são aí peito firme no trabalho deles. Professor, a gente tem algumas perguntas. E Vamos eu lá. vou. Agora a gente chegou, já são 8h40, a gente combinou aqui, a gente conseguiu fechar direitinho nossos assuntos Passou aqui até rápido. 8h40 não é? E deixar 20 minutos para o povo perguntar. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, que foi uma mana que está aqui, inclusive, o nome dela é Cosmético Serratense. Ela fez uma pergunta aqui na página do Herbário, e ela perguntou: e aí, como é que faz para participar? Essa pergunta eu tenho certeza que muita gente tem, então a gente pode começar por ela. E o povo que Tá quiser ir bom. fazendo outras perguntas, vai falando, eu vou anotando aqui para depois eu fazer a pergunta para o professor logo em seguida. Conta tudo. Então vamos lá, para participar. A primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: existe uma visão muito romântica da Antártica. A gente vê o pinguim, aqueles exploradores do Shackleton, Amundsen, que iam lá, passavam um perrengue, né? Então é aquela visão muito romântica. E aí as pessoas às vezes vão um pouco iludidas, porque lá o perrengue é muito grande. O perrengue é muito grande, tá? Não tem conforto, você vai pegar navio da marinha, não é um cruzeiro, é um navio de marinha. É confortável, mas é espartano. Então o pessoal mareia, o pessoal passa mal, passa frio. É perrengue. Fazer campo com temperaturas aí de -15, com vento congelante. Tem gente que não tem esse perfil. Tem gente que não tem o perfil de ficar sem internet. Quando a gente vai acampar, não tem internet. Mas não, como é que eu vou fazer o meu Instagram? Vou fazer o meu Facebook? Não vai fazer. Mas eu tenho que dar satisfação para minha mulher todo dia. Tu não vai dar satisfação para tua mulher todo dia. Não tem internet. Né? Vai fazer cocô que vai virar picolé. O perrengue é grande. Tá?
Então, a primeira coisa que tem que deixar claro é isso. O perrengue é grande. Não é essa visão romântica. Você vai pela primeira vez, você está encantado. Tem gente que vai uma vez e não quer nunca mais voltar. E tem aqueles que se apaixonam. Ame ou odeia. Não tem meio termo. Mas para participar, você tem dois caminhos. Submeter um edital, submeter um projeto para o CNPq. Na hora que o edital abrir, ele abre de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos. Esse agora é de 4 anos. Como teve a Covid, esse ano não teve campo, eles vão prorrogar por mais um ano. Então, quando sair o edital, você concorrer, se você tiver os pré-requisitos para concorrer. Tem que ser doutor, tem que ter lá tem que ser associado à alguma instituição de pesquisa e tal. Você submete seu projeto, se for aprovado, você está dentro, né? Tranquilo. Outra forma é você participar de um projeto que foi aprovado, fazer seu mestrado, fazer seu doutorado, fazer uma iniciação científica, fazer um estágio com algum pesquisador que é do Proantar. Aí você vai participar como aluno, né? Não como pesquisador. É a segunda maneira que tem. As outras maneiras de ir para a Antártica são muito duras. Assim. Uma seria como turista, aí você paga $15.000 por semana, tem turismo na Antártica, é assim, um outro problema que a gente está enfrentando ambiental. E tem a opção de como militar que vai servir na Antártica, o pessoal de marinha. Esses passam um ano lá. Então, ou você vai como pesquisador, e o caminho são dois, ou como líder de grupo, ou como aluno, ou você vai como militar, ou você vai como turista. São esses os caminhos para ir para a Antártica. Rapaz. Pode fazer igual a Mirklink, né? Pegou um barco à vela e se mandou. Quando eu vi a palestra da Mirklink, eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer da minha vida. Mas aí eu conheci você e falei, não, eu vou com o Paulo Campos. Eu considero assim, esse pessoal que vai de veleiro na categoria turista, né? Porque não estão fazendo pesquisa, é uma categoria também. Só que o turismo, quem tem grana, e vai com o seu próprio barco. Tem muito isso. Velejadores que vão lá por conta própria. A gente vê muito isso lá. O pessoal que tem grana, né? Tá, tem outra pergunta aqui. Eu não tenho mais algumas. Tem um detalhe. Para ir para a Antártica tem que fazer treinamento, tá? Tem um detalhezinho. Tem que fazer o treinamento pré-antártico. Uma semana de treinamento pré-antártico que a Marinha fornece lá na base dos fuzileiros navais, na Ilha da Marambaia. Tem que passar nesse teste. Uma semana de treinamento lá. Joga na água, pula. Tem um monte de atividades lá que você tem que ser aprovado nisso aí, recebe um certificado de aptidão para ir para a Antártica. Desculpa, esqueci de falar isso. Perfeito. Não, isso é muito importante, né? Eu lembro quando você falou desse treinamento, eu falei, meu Deus, tem que pular do lugar alto. Mas eu já treinei, eu já tô com coragem de pular também, então quando tiver que fazer esse treinamento, eu já tô dentro. Você pula anotei mais... roupa que flutua, é tranquilo. É tranquilo, né? É tranquilo, com certeza, vai dar tudo certo. Professor, tem algumas outras perguntas aqui, eu estou anotando todas, mas eu vou falar na ordem. Vamos lá. Tem uma que é meio esquisita aqui. Não sei nem se eu faço essa, mas tem uma que é meio esquisita aqui. Perguntaram se existem bases nazistas na Antártica. Se você já ouviu falar de alguma história a respeito disso. Verdade ou mito? Ou você não sabe? Bom, não existem bases nazistas na Antártica porque os nazistas foram extintos logo no final da Segunda Guerra Mundial. Né? Existem os neonazistas, mas são movimentos muito... Enfim, não vou nem falar sobre isso. Mas existiu uma expedição da Alemanha nazista em 1937, 38, para a Antártica, numa região que eles chamavam de Nova Suábia. E eles chegaram a fazer pesquisa lá, fizeram uma estação, depois eles foram embora. E com o final da guerra, eles nunca mais voltaram. A Alemanha tem base na Antártica, como país signatário do tratado. Mas a Alemanha nazista, ela teve uma expedição antártica para essa região que eles nomearam de Nova Suábia. Mas hoje em dia não tem nada de nazista lá. Também já vou adiantar que não tem disco voador, que a Terra não é plana, que a Terra não é oca, que esse negócio todo que o pessoal fala da Antártica, é impossível ir lá, não é impossível, né? Que é fechado, não é fechado, se quiser ir lá de foi. Então, antes que perguntem essas outras coisas, eu vou adiantando. A Antártica existe, eu estive lá, a Terra não é plana. Muito pertinente esse complemento aí. A segunda pergunta que fizeram foi: qual é a sua opinião em relação ao aquecimento global? Conta pra gente. Eu acho que eu não tenho uma opinião. São fatos científicos, né? A Antártica está derretendo. Acabou. Não tem que ter uma opinião a respeito. Eu posso até achar bom ou achar ruim. É um sentimento pessoal, mas é um fato. Né? Eu até falei isso para um repórter. Você acha que... Eu não acho nada. Os dados estão aí que falam por si só. A gente até pode discutir aí se esse aquecimento, essas mudanças climáticas, quanto disso é antrópico ou não é. Mas que a Antártica está esquentando, ele está esquentando, é mais ou menos o dobro da média do planeta. E as geleiras estão retraindo. A gente vê isso a olho claro.
e aquilo lá vai derreter. E é um fato biológico, eu não tenho opinião a respeito. Desculpa. Tá certo. Perfeito. É isso aí, curto e grosso, gente. Não tem não é opinião, não. O negócio está acontecendo. Negócio tá Outra acontecendo. pergunta. Outra pergunta. Alguém perguntou de bioprodutos a partir de briófitas. Eu acho que foi isso que a pessoa perguntou. Se não foi isso, me fale. Quais são esses bioprodutos a partir de briófitas ou a partir de plantas da Antártica que vocês já. Acho que pode se aplicar os fungos também, né? Fungo não é planta, mas se você tiver algum bioproduto a partir dos fungos, é legal você contar pra gente. Toda a vegetação na Antártica, até a gente fala vegetação na Antártica, pessoal, mas tem vegetação na Antártica? Tem, né? Nós temos 2 angiospermas nativas da Antártica, tem um capim invasor na Antártica, tem 116 espécies de briófitas, fora os fungos, que a gente nem sabe quantos tem direito. E nós temos os líquens, que também não são plantas, mas a gente considera aí como parte da flora. Às vezes, estão mais de 500 espécies de líquens. Todos eles têm potencial de produzir substâncias de interesse industrial ou farmacêutico. Por exemplo, anticongelante. Essas plantas passam 6 meses debaixo de 30, 40 centímetros de gelo e estão vivas, felizes da vida. Quando chega o verão, que o gelo diminui, elas estão lá, estão verdinhas e tudo mais. E a gente até fez alguns experimentos e mostramos que a luz chega lá nela, faz fotossíntese lá embaixo do gelo, né? Cacilda? Anticongelante tem aplicação na medicina, tem aplicação na aeronáutica, por exemplo, para evitar congelamento de partes de avião. Aquele voo da Air France que caiu 447, o desastre começou com congelamento de um sensor. Anticongelantes são muito importantes. E se a gente quiser aprender alguma coisa sobre anticongelante, a Antártica é o lugar ideal, porque aqueles organismos sobrevivem a condições extremas de frio e não morrem, né? Não morrem. Lá predominam os organismos negligenciados. Então lá tem briófita, tardígrada, rotífera, uma galera que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém estuda, que ninguém se interessa, mas são os caras que sobrevivem a menos 50 graus, sobrevivem à falta de água. O porra do tardígrado, os caras botaram no espaço sideral lá e o cara não morre. Entendeu? Bota na água fervendo. Tem um líquen que levaram para a estação espacial, o líquen, inclusive, que ocorre na Antártica. Abriram lá, deixaram o líquen no espaço sideral, lá no vácuo, pegando raio solar e o caralho. E o líquen está vivo. Então, esses caras que ninguém dá bola, os organismos negligenciados, eles têm muito a nos ensinar, muito mesmo. E a gente está sempre pensando, o jaborandi, o mogno, beleza, essa galera também tem muito a ensinar, mas existem os organismos negligenciados. E esses caras sobrevivem em condições extremas, onde o mogno não sobrevive. Na Antártica não tem árvore. Na Antártica tem pouquíssimos angiospermas. O que tem lá é essa galera. A galera que ninguém dá bola. São os organismos esquecidos. Os tardígrados, os musgos, a galera que ninguém dá bola. Esses caras, a gente tem que estar atento a eles. Incrível. Tudo Eles de viram um bom. dinossauro Maravilhoso. se dar bem, viram um dinossauro se dar mal, e estão aí. Viram a explosão dos megatérios, puta, mamíferos gigantes se fuderam, e eles estão aí. Milhões de anos eles estão aí. Eles têm que nos ensinar como é que eles sobreviveram esse tempo todo. Né? Só que ninguém dá bola, porque tu viu o tardígrado na graduação? Pô, não, eu também não vi. Ninguém sabe o que é tardígrado, ninguém sabe o que é rotífero, ninguém dá bola para esses caras, entendeu? Então, Eu lembro da Graça comentando alguma coisa, mas eu já é, não me lembro o que ela comentou, não. não tá no radar da Inclusive, ela está galera, aqui não. na live. Outra Não tá no radar pergunta. da galera. Essa pergunta é sensacional. Qual foi o maior perrengue que você passou nessas suas expedições? Escolha aí o maior perrengue para você compartilhar com todo o nosso público. A gente passa perrengue o tempo todo. Todo ano tem perrengue já cair dentro da água com temperatura congelante lá, você tem que ser puxado para você não morrer congelado. Já caí umas 2 vezes dentro d'água. Você vai de bote buscando fazer coleta, você cai na água, você se lasca. Já passei perrengue, um avião da Força Aérea que leva pra gente, que o hélice para de rodar, você tá em cima do Drake, você vai morrer, essa porra, né? Você passa perrengue. Passa perrengue de frio, passa perrengue de encheção de saco, porque você está trabalhando o dia inteiro e você não tem noite para descansar, porque o sol não se põe, você fica naquela paranoia de sol na sua cara o dia inteiro. Pô, se eu for nomear os perrengues aqui, acho que tem todo tipo de perrengue, de relacionamentos humanos, as pessoas vão ficando estressadas, né, porque é um ambiente confinado, e tem gente que começa a surtar, porque quer fazer festa, quer sair, você quer trabalhar, e o cara acha que vai morrer, entendeu? E rola happy hour lá entre vocês? Tem que ter um happy hour de vez em quando para o pessoal se confraternizar, né? Parar de trabalhar um pouco. Tem sim, é importante para saúde mental.
Mas é um ambiente confinado, né? Você está no navio, ou no acampamento, ou na estação brasileira, é ambiente confinado. Às vezes o tempo vira, você fica uma semana sem poder sair, né? Da sua barraca. Você está acampado, você está dentro de uma barraca. E aí o vento virou, você está 3, 4 dias, você não pode sair da sua barraca. Então você tem que levar um Sim. livro. E tá de boa de ler o livro, tá de boa de fazer xixi na garrafinha, guardado do lado da sua barraca. Tem que estar de boa com isso aí, de não vai ligar para sua mãe, não tem internet. Tem que estar de boa com essas coisas. Então a gente passa perrengue com gente que não está adaptada a esse tipo de esquema. Eu sou meio eremita, eu não faço questão de festa, não faço questão de muito convívio social. Essa pandemia eu estou tirando de letra, porque eu não sinto falta de futebol, não sinto falta de balada, não sinto falta de porra nenhuma. Então tem que ter um pouco esse perfil, tem que ser meio doido, para você não surtar lá. Porque tem gente que surta, né? Então tem esses perrengues de briga de personalidade, tem perrengues de logísticos, né? Essa coisa de avião parar de rodar o hélice, né? Tem perrengue de cair na água, né? Você não espera cair dentro da água. Então, os que eu tô lembrando, acho que são esses perrengues aí. Se eu lembrar de algum perrengue pior, eu te falo. Mas é isso aí, basicamente. A Tô gente pode fazer uma trabalhando live só sobre os com perrengues temperatura depois, que eles baixa. são as melhores partes. Depois a gente faz uma live só Tá dos certo. perrengues, né? Vamos fazer uma live dos bastidores do Pro Andar, né? Da coisa que não é Não, ia ser romântica. incrível. Vocês tinham que fazer. Eu acho que faltou aí vocês na próxima expedição. E se eu estiver lá, a gente pode resolver isso. Mas a gente podia filmar assim, uns bastidores bem engraçados para a gente estar mais por dentro, né? Para as pessoas se sentirem até ver um happy hour na Antártica. Eu tenho certeza que o povo ia adorar assistir isso, ver vocês no dia a dia, surtando, enfim. Fazer um realityzinho de vocês lá na Antártica ia ser muito divertido, viu? Eu me voluntario Fazendo só um para cuidar da parênteses, comunicação. a gente tem 3 possibilidades de trabalho na Antártica, né? Que é embarcado em navio da Marinha, tem o navio com laboratório, acampado ou na estação, né? Cada um tem uma realidade diferente, perrengue diferente. Acampar, claro, é muito mais difícil. Acampar é muito mais perrengue. Por causa das condições climáticas, imagina você botar uma barraquinha e dormir lá em temperaturas e ventos, né? Que chegam a 200 km por hora e tal. Então, dependendo do que você está passando mais perrengue ou menos perrengue, né? Aí a gente pode falar mais sobre isso depois. Um brother aqui, ou a brother, não sei, Lunoco, até deu uma sugestão para a gente vender essa ideia para o HBO, né? A gente fazer mostrar uns bastidores aí, mostrar as aventuras que vocês, que os pesquisadores estão passando na Antártica, né? Para a gente poder fazer pesquisa, avançar. É realmente um negócio que não é brincadeira, né? Não é brincadeira, não. É muita resistência. Teve uma pessoa que perguntou aqui. Aí acho que vão ser as duas últimas perguntas, porque eu creio que daqui a pouquinho o Instagram vai apitar e falar que deu 1 hora de live. Quando dá 1 hora de live, a gente tem que encerrar. Mas há uma pergunta que o Michael fez, super botânico, perguntou se com essa expansão do número de coletas, se tem uma previsão aí de expansão do herbário, porque tá ficando apertado. E de fato, é uma coisa que eu percebo. Eu falo, gente, mas o herbário tinha que ser do tamanho da BCE, tinha que ser gigantesco esse negócio, né? E não é tão grande, né? Como é que fica isso? Vamos lá, essa é uma boa pergunta. Herbário só cresce. Nunca o herbário diminui. Ele só cresce. Ele só recebe mais planta, mais coleta, mais aluno, mais doação, mas ele só cresce. A tendência dele é crescer. Então a gente tem sempre que estar pensando já adiante. O nosso herbário, ele já é um prédio novo, mas ele já realmente está chegando perto da sua capacidade. Então a gente teria que pensar num prédio novo. Se fala, né? Da questão do museu. Teria um prédio separado para as coleções, para o Museu de História Natural da Universidade. Mas isso, você sabe, está no papel. Seria uma solução, um prédio para abrigar as coleções. Enquanto isso não acontece, a gente tem que se virar com o que a gente tem, ou seja, otimizar o espaço. Ou seja, tirar de um lugar para botar no outro. Não está usando, sei lá, não está usando a sala de secagem, então bota um armário aqui. O próprio corredor, se você observar, já está ficando cheio de armário. O corredor não era para ter armário. Então, a gente vai fazendo o que a gente pode até que a gente consiga um prédio novo. O que é muito difícil atualmente, porque a gente ganhou um prédio novo há poucos anos, aí, 5, 6 anos que está nesse prédio novo, ele já lotou e, claro, está todo mundo sem dinheiro e a previsão não é das melhores para os próximos anos, né? Então, é um problema, sem dúvida nenhuma. Para qualquer herbário. Herbário só cresce, sempre. Ele não tem Herbário só condições, cresce, né?
Só cresce. Nossa, que bom que cresce, que ruim que não dá para expandir o espaço. Eu já reparei que o freezer do herbário está sempre lotado. Não sei se é o povo que não está tendo espaço para tirar as plantas de lá e colocar em algum lugar. Mas esse freezer está sempre lotado, mano. Não é possível. Outra coisa é colocar compactadores, né? Mas são caros, então a gente depende também de dinheiro para colocar compactador. E compactador ganha espaço, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço, né? Então, o herbário só Sim. cresce. Então, tem que pensar nisso para o futuro realmente. É uma boa pergunta. Bom, tem uma última perguntinha aqui que fizeram, que é sobre os resíduos que vocês produzem, que vocês levam para a Antártica, né? Vocês trazem tudo de volta, ou um pouco, parte? Como é que é isso? A Antártica, a gente pode depois falar sobre isso com mais calma, falta pouco tempo. A Antártica é regida por um protocolo de Madrid, que é de proteção ambiental. Então, as regras de conduta na Antártica são muito rígidas do ponto de vista ambiental, de proteção da natureza. A Antártica é definida como um santuário, né? Toda ela é protegida. Então, você não pode deixar nada do que você leva. Acampamento, por exemplo, tem que trazer tudo de volta. Tem que trazer o seu xixi, tem que trazer o seu cocô. A gente tem que fazer cálculo. Eu vou fazer um acampamento lá, vou levar 5 pessoas para acampar. Quanto que cada ser humano faz de cocô por dia? Ah, esse aqui faz 5 arrobas, faz 10 arrobas. Então, vai ficar 20 dias. Então, vou dar quantas arrobas de cocô que eu vou ter que trazer de volta? Marinha, eu preciso trazer aí 20 arrobas de cocô, me arruma 20 bombonas. Aí tem que botar as bombonas no navio para levar, tem que levar, botar o cocô lá dentro e trazer de volta. Xixi, lixo orgânico, lixo papel, o que for, tudo tem que trazer. Você não pode deixar absolutamente nada, sob o risco de sanções graves no Tratado Antártico. Todo ano tem reunião do Tratado Antártico e os países que não cumprem são penalizados e são chamados a atenção nas reuniões do Tratado Antártico. No CEP, eu já participei de algumas e já vi gente levando sarrafo lá. Então tem que trazer tudo de volta, não pode ficar absolutamente nada. A própria Estação Antártica, quando termina lá o ano, traz todos os seus resíduos de volta. Aquilo que eles não conseguiram incinerar ou tratar, porque tem estação de tratamento de esgoto na estação. A estação é ótima. A estação a gente aprendeu muito sobre meio ambiente da estação, porque ela tem energia solar, energia eólica, tratamento de água, tratamento de esgoto. Ela é quase que insulada do meio, você sente calor no meio da Antártica, porque ela sempre sem queimar diesel. Então, e mesmo assim, o que sobra volta para o Brasil. Todo o cocô, todo o xixi volta para o Brasil. Que bom, né? Porque senão o negócio ia ficar lá congelado, não ia nem se decompor, ia virar uma grande ilha de cocô, porque o pessoal tá indo para lá desde os anos, sei lá, da década de 70, enfim, o pessoal indo para lá e se não usar com responsabilidade, as próximas gerações vão chegar lá. Daqui a pouco vai estar igual o pico do Everest, né? Que o pessoal tem lixo, tem câmara de ar, tem corpo de gente morta e ninguém consegue tirar, enfim. Que A bom Antártica que também vocês... tem o corpo de gente morta lá, viu? Tem de pesquisador? Já rolou muita coisa aí? Pesquisador que morreu e vocês deixaram lá, mas não trouxe de volta? Não. Até a década de 80 era a norma. Você dizia, se eu sei que se eu morrer, eu vou ficar por lá. Porque é mais perigoso buscar o corpo do que deixar lá. O cara caiu numa greta. Se você morrer lá, você vai ficar lá. Se eu morrer lá, se eu morrer na estação, eu volto. Morreram alguns militares durante o incêndio, eles trouxeram os corpos de volta. Mas se eu morrer cair numa greta, não tem como buscar, já era. É mais perigoso você buscar o corpo do que você deixar lá. Então, perto da estação brasileira, por exemplo, tem um cemitério de gente que morreu na década de 40, 50 que está lá. E tem gente que é só a cruz, porque o corpo está na geleira. Caramba! Caramba, é isso. Rapaz, professor, eita porra, vai acabar a live em 30 segundos. Gente, então eu vou me despedir aqui por todos. Muito obrigada pela participação de todo mundo, foi maravilhoso. Professor Paulo Câmara, você é demais. Muito obrigada por inaugurar esse projeto com a gente. Estamos juntos e vamos marcar mais live. Vou marcar outra para falar mais do DNA, do solo, da colonização da Antártica e sobre tudo. E da estação. Vai cair agora. Gente, obrigada, compartilhe.